Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para estudar geometria espacial. Nessa aula nós vamos ver pirâmides. Acredito que seja comum a gente fazer uma associação de imediato com as pirâmides do Egito, mas também podemos encontrar em algumas construções, em objetos de decoração. Então, para ilustrar, eu peguei esse texto que diz o seguinte: pirâmides do Egito são monumentos de alvenaria construídos no Antigo Egito. Como o nome indica, são formadas por base quadrada de 4 faces triangulares que convergem para um vértice. Uma das 3 pirâmides mais famosas estão no Planalto de Gizé, na margem esquerda do rio Nilo, próximo à cidade do Cairo. Porém, existem 138 pirâmides redescobertas em todo o Egito, remanescentes do Antigo e Médio Império, muitas delas não conservadas, sendo a maioria considerada templos mortuários para os faraós e suas concubinas, principalmente, mas também para sacerdotes e nobres mumificados. Algumas pirâmides tinham seus vértices decorados ou forjados com ouro. Coloquei essas imagens. Agora vejamos a definição de pirâmide. Considere uma região poligonal convexa, A1, A2, A3 até a N, contida em um plano alfa e um ponto V não pertencente a alfa. Plano alfa, uma região convexa. Um polígono de N vértices. O ponto V externo a alfa. Considere todos os segmentos de reta que possuem um extremo a região poligonal e o outro extremo em V. Com isso, a gente constrói a pirâmide e define. A reunião de todos os segmentos de reta é um poliedro chamado pirâmide limitada, ou simplesmente pirâmide, de vértice V e base A1, A2, A3, a N, ou seja, o polígono. Indicamos por V, A1, A2, A3 até a N. Elementos. Então, como é um poliedro, possui vértice, faces e arestas. Mas destacamos o vértice da pirâmide, que é o ponto comum das faces laterais. Aresta lateral e aresta da base. Vamos distinguir também. A base, que é o polígono. Se esse polígono for regular, ele vai ter o apótema. Se a pirâmide for regular, que a gente vai ver mais na frente, também vai existir o apótema da pirâmide. E a altura, que é a distância do vértice até o plano que contém a base. E a face lateral, que são sempre triângulos. Nomenclatura. Qual o nome que a gente dá a cada pirâmide? É dada de acordo com a base. Então, se a base for um triângulo, pirâmide triangular. Se a base for um quadrilátero, pirâmide quadrangular. E assim por diante. Pirâmide pentagonal, hexagonal, heptagonal, etc. Seção transversal. É qualquer interseção não vazia e não unitária da pirâmide com um plano paralelo à base. Dada uma pirâmide, então a seção, toda a seção transversal da pirâmide é uma região poligonal semelhante à base. Então são polígonos semelhantes. Pirâmide regular. Uma pirâmide é regular se e somente se seu polígono da base é regular e a projeção ortogonal de seu vértice sobre o plano da base é o centro da base. Então, observe, a gente pode identificar a aresta da base como L, a apótema da base como A, o R é o raio do círculo que circunscreve a base, o H a altura, Y a aresta lateral e M o apótema da pirâmide. E identificamos os triângulos retângulos onde podemos aplicar o teorema de Pitágoras, obtendo as seguintes relações. M ao quadrado é igual a H ao quadrado mais A ao quadrado, onde M aí é o apótema da pirâmide e a hipotenusa do triângulo retângulo. Outra relação que envolve a aresta lateral da pirâmide. A metade da aresta da base e o apótema da pirâmide, que é um triângulo identificado numa face lateral, dividindo o triângulo isósceles em 2 triângulos retângulos. E o terceiro envolve a aresta lateral,
a altura e o raio do círculo que circunscreve a base. Y ao quadrado igual a H ao quadrado mais R ao quadrado. Bom, essas relações métricas são muito aplicadas nos exercícios sobre pirâmides. Áreas. Se o polígono da base de uma pirâmide regular possui n lados, então a pirâmide possui como faces laterais n triângulos, isósceles congruentes entre si. Observe, se a pirâmide tiver base quadrada, teremos 4 faces laterais. Se a base for um triângulo equilátero, 3 faces laterais. E assim por diante. A gente pode escrever que a área de uma face é dada por LM sobre 2, porque é a área de um triângulo de base L e altura M, o apótema da pirâmide, fica sendo a altura desse triângulo, que é uma face lateral. Então, LM sobre 2. Como são N faces, então a área lateral seria N vezes a área da face. E a área total é só fazer a soma com a área lateral mais a área da base. E a expressão da área da base vai depender do polígono da base. Razão entre a área de uma seção transversal e a área da base de uma pirâmide. Dada a pirâmide e uma seção transversal. A seção transversal divide a pirâmide em 2 partes. Uma delas é uma outra pirâmide, menor do que a inicial. Identificando a altura dessa pirâmide menor por x e a altura da pirâmide maior por h, podemos identificar triângulos e colocar razões de semelhança. Por exemplo, identificando o raio do círculo que circunscreve cada uma das bases, por R maiúsculo e R minúsculo, e montar a seguinte razão de semelhança. H sobre x igual a R maior sobre R menor. Essa razão tem um valor, K, que é a razão linear, o valor K, ela pode ser aplicada em qualquer outro comprimento que envolvam esses triângulos ou os polígonos das bases. Por exemplo, o que seria a razão entre a área das bases? Chamar AB a área da base maior e a AB minúscula a área da base menor. A gente pode calcular a área, sendo um polígono regular, fazendo o produto semiperímetro P pelo apótema, P vezes A. Então, da base maior e P minúsculo a linha da base menor. Observando que a razão P maior sobre P menor também é K, porque são comprimentos. A razão apótema da base maior sobre a apótema da base menor também é K. Então, teremos esse produto, K que multiplica K. Por sua vez, a gente pode substituir o K por qualquer razão de semelhança. Por exemplo, pode ser H sobre X. Então, H sobre X multiplicando por ele mesmo, a gente vai ter H sobre X ao quadrado. Então, a razão entre as áreas das bases das pirâmides, é igual ao quadrado da razão entre as alturas dessas pirâmides. AB maiúscula é a área da base da pirâmide e AB minúscula é a área da seção transversal, que é a base da pirâmide menor. Volume de uma pirâmide triangular. Para isso, a gente vai usar um prisma de base triangular e dividir ele em 3 partes. A partir de uma seção, identificamos a primeira parte, uma pirâmide cuja base é a base do prisma, um triângulo, e a altura também é a altura do prisma. O sólido remanescente é uma pirâmide que vamos dividir em outras 2. A partir da face lateral do prisma, vamos identificar a diagonal e dividir em 2 partes. Obtemos aí outras 2 pirâmides. Então, identificando por 1, 2 e 3, percebemos o seguinte: considerando a primeira pirâmide, cuja base é a base do prisma, e na segunda pirâmide vamos considerar a base dela como sendo também a base do prisma, que está na parte superior. A altura dela vai ser a altura do prisma também. Então, se as 2 pirâmides, 1 e 2, têm bases congruentes e mesma altura, vai ter o mesmo volume, né? Considerando o princípio de Cavalieri. Agora vamos observar, comparar a pirâmide 2 com a pirâmide 3. E agora considerar que a base de cada uma seria a face lateral do prisma, que foi dividida em 2 partes. Então, a partir da diagonal, dividimos em 2 partes, ou seja, teremos bases
que tem mesma área. E o vértice seria o ponto comum, seria um vértice comum, ou seja, tem mesma altura. Concluímos que a pirâmide 2 tem o mesmo volume da pirâmide 3. Com isso, as três pirâmides têm o mesmo volume. Como calcular? A gente já sabe calcular o volume do prisma, só é calcular o volume do prisma e dividir por 3. Então, podemos escrever que o volume de uma pirâmide de base triangular é 1/3 a área da base pela altura. E para calcular o volume de uma pirâmide qualquer? Se a base é um polígono que não seja um triângulo, ele pode ser dividido em triângulos. A partir de um ponto, que pode ser o centro, você divide esse polígono em triângulos. Então, vai obter pirâmides triangulares. A pirâmide inicial foi dividida em pirâmides de bases triangulares, com altura comum. Identificando aí 1, 2, 3, 4, 5, poderia ser N lados, seriam N pirâmides. Então, só para exemplificar melhor, uma pirâmide inicial com a base pentagonal. Qual vai ser o volume dela? Então, foi dividido em 5 partes. A primeira a gente já aprendeu a calcular, seria 1/3 da área da base 1 multiplicado pela altura. O volume da segunda pirâmide seria 1/3 produto da área da base 2 multiplicado também pela altura, que é comum. Assim, a mesma coisa com o volume da pirâmide 3, da pirâmide 4 e da pirâmide 5. O volume que a gente quer seria a soma de todas essas pirâmides que a gente repartiu. E observe bem, para fazer essa soma você tem um fator comum aí. 1/3 é comum em todas as parcelas. H também. Então a gente coloca em evidência 1/3 e H. Obtemos dentro do parênteses essas parcelas, que seria a soma das áreas das bases. Mas somar a todas as bases é obter a base inicial. Então concluímos que para uma pirâmide qualquer, também o volume é calculado fazendo 1/3 área da base pela altura. Tronco de pirâmide. Considere uma pirâmide de vértice V e altura H. Traçando um plano alfa paralelo à base, que secciona a pirâmide a uma distância d do vértice, obtemos dois poliedros. Uma pirâmide de vértice V e de altura d e um poliedro que é chamado tronco de pirâmide. Então, observe a pirâmide, a seção dividiu em duas partes. A parte que está na imagem inferior é chamada de tronco de pirâmide. Os elementos. Como é um poliedro, tem as arestas, tem os vértices, mas vamos considerar as bases, chamadas de base menor e base maior, e as faces laterais. As faces laterais vão ser trapézios. A altura seria a distância entre as bases. Vou identificar por H maiúsculo. Como calcular as áreas? Chamando L1 a aresta da base menor e L2 a aresta da base maior, verifique que as faces laterais são trapézios. Para calcular a área de um trapézio, você precisa da medida das bases dele, que seria L2 e L1, e da altura do trapézio. Vamos chamar de Y. Então, aplicando a expressão da área de um trapézio, que é base maior mais base menor, que multiplica a altura sobre 2, ou seja, L1 mais L2 vezes Y sobre 2, seria a área de uma face. Então, a área lateral seria a soma de todas as faces laterais. Teremos como área total a área das duas bases, a área da base maior mais a área da base menor, mais a área lateral. E o volume do tronco de pirâmide? Então, observe, a partir dessa razão que a gente conhece, podemos, numa igualdade, multiplicar os dois membros por um mesmo número. Então, escolhido esse número como sendo h sobre x nos dois lados, teremos o seguinte. No primeiro membro, vai ficar h sobre x ao cubo. E no segundo membro, também podemos multiplicar o numerador e o denominador por 1/3. Teremos 1/3, área da base multiplicado pela altura. E a área da base vezes a altura sobre 3 é volume. Ou seja, h sobre x ao cubo é igual à razão entre o volume das pirâmides, maior e menor. Como a gente quer calcular o volume do tronco, vai fazer a diferença. O volume do tronco, chamado de VT, vai ser a diferença entre o volume da pirâmide maior e o volume da pirâmide menor. Pronto. Dessa maneira, você calcula o volume do tronco, a partir das razões de semelhança e, principalmente, essa última, que a razão entre os volumes, né, seria o cubo da razão entre as alturas. Podemos também calcular o volume do tronco
sem precisar calcular o volume das duas pirâmides, fazendo a seguinte dedução. Considere a altura do tronco H maiúsculo, que é a diferença entre a altura da pirâmide maior e a pirâmide menor, H menos X. O volume do tronco vai ser essa diferença, o volume da pirâmide maior menos o volume da pirâmide menor. E colocando as expressões do cálculo de volume, de cada um terço, área da base maior vezes a altura, menos um terço, área da base menor vezes a altura da pirâmide menor. A gente pode fazer o seguinte, substituir, isolando na expressão Hzão igual a Hzinho menos X, tirar o valor de H menor. H menor vai ser H maior mais X. Substituindo na expressão, onde tem o H minúsculo, fica H maior mais X. E agora multiplicar. Área da base maior, multiplicar por H e por X. Obtemos dentro do colchete 3 parcelas, onde as duas últimas aparece um fator comum que é X. Colocando em evidência esse X, obtemos essa expressão. E vamos fazer uso da razão de semelhança já conhecida, onde, substituindo H menor por H mais X, e agora, fazendo a manipulação algébrica, vamos extrair a raiz quadrada dos dois lados e isolar o X, obtendo a seguinte expressão. X igual a H maior, que multiplica a raiz quadrada da área da base menor, dividido pela diferença, a raiz quadrada da área da base maior, menos a raiz quadrada da área da base menor. E vamos fazer uso de outro artifício a partir da forma fatorada da diferença de dois quadrados. A gente sabe que a ao quadrado menos b ao quadrado é igual ao produto da soma a mais b por a diferença a menos b, onde a gente pode usar o seguinte artifício. A diferença entre dois números, necessariamente que não sejam quadrados, perfeito, pode ser escrito como o produto da diferença entre as suas raízes quadradas. Então, na expressão, vamos substituir onde aparece a área da base maior menos a área da base menor, substituir por esse produto, que é a raiz quadrada da área da base maior menos raiz quadrada da área da base menor, multiplicado por raiz quadrada da área da base maior, somado com a raiz quadrada da área da base menor. E substituindo o x também, vamos obter essa expressão gigantesca, mas que pode ser simplificada, porque temos no numerador e no denominador a mesma expressão, que pode ser simplificado, sabendo que é um número diferente de zero e um número positivo. Finalizando, vamos ter o volume do tronco, 1/3. O H, que aparece nas duas parcelas, também é um fator comum, pode ficar em evidência, então vai ficar H sobre 3. A primeira parcela, dentro do colchete, vai ser a área da base maior. A segunda parcela seria o produto, a raiz quadrada da área da base menor, multiplicado pela raiz quadrada da área da base maior. Vamos ter uma raiz quadrada, onde o produto vai ficar no radicando. E a terceira parcela seria a multiplicação da raiz quadrada da área da base menor pela raiz quadrada da área da base menor, onde fica somente a área da base menor. Então, essa é a expressão do volume do tronco. H sobre 3, área da base maior, produto da área da base maior pela área da base menor, a raiz quadrada desse produto, somado com a área da base menor. Daí a gente não precisa do volume da pirâmide inicial, nem da pirâmide menor, para calcular o volume. Seria mais uma opção de calcular o volume de um tronco de pirâmide. Agora, fazer um exercício de aplicação. Calcular a área total e o volume de uma pirâmide quadrangular regular com aresta da base 10 cm e altura 12 cm. Então, observe, para ilustrar, o L 10 cm seria a aresta da base e o H a altura 12 cm, onde a gente calcula a medida do apótema da base. Como a base é um quadrado, o apótema é dado por L sobre 2, ou seja, a metade do lado. Como o lado é 10, 10 sobre 2 igual a 5. 5 centímetros o apótema da base. E agora calcular o apótema da pirâmide, a partir da aplicação do teorema de Pitágoras no triângulo retângulo. M ao quadrado é igual a H ao quadrado mais A ao quadrado. Substituindo os valores de H por 12 e A por 5, vamos obter
A raiz quadrada dessa soma, 144 mais 25, que é igual a 169. Então, m é igual a 13 centímetros. E calcular a área total. A área total é a soma da área da base mais a área lateral. A base é um quadrado de lado L, então a área L é o quadrado. E a área lateral? Como a base é um quadrado, nós temos 4 faces laterais, que são triângulos de base L e altura m. Então, 4LM sobre 2. E agora substitui o valor de L e o valor de m. Vai ficar 10 ao quadrado, somado com 4, que multiplica 10 vezes 3 sobre 2. Fazendo essa conta, teremos 100 mais 260. Finalizando, 360 centímetros quadrados seria a área total. O volume é 1/3 a área da base vezes a altura. Substituindo, a área da base é 100, um quadrado de lado L, e a altura 12. Finalizando, volume igual a 400 centímetros cúbicos. Mais uma questão, essa foi do Enem de 2016. Diz o seguinte: a figura mostra a pirâmide de Quéops, também conhecida como Grande Pirâmide. Esse é o monumento mais pesado que já foi construído pelo homem da antiguidade. Possui aproximadamente 2,3 milhões de blocos de rocha, cada um pesando em média 2,5 toneladas. Considere que a pirâmide de Quéops seja regular, sua base seja um quadrado com lados medindo 214 metros. As faces laterais sejam triângulos isósceles congruentes e suas arestas laterais meçam 204 metros. O valor mais aproximado para a altura da pirâmide de Quéops em metros é, considerando essa imagem, L igual a 214 metros, Y que seria a aresta lateral 204 metros, vamos identificar a altura e o triângulo retângulo a partir do raio do círculo que circunscreve a base. Como a base é um quadrado, esse raio ele também é a metade da diagonal do quadrado. A diagonal do quadrado é dado por L raiz de 2. Então, a metade da diagonal seria 214 raiz de 2 sobre 2, que é igual a 107 raiz de 2 metros. Agora, aplicando o teorema de Pitágoras, h ao quadrado mais a metade da diagonal ao quadrado é igual a aresta lateral ao quadrado, y ao quadrado. Substituindo os valores numéricos, 107 raiz de 2 ao quadrado mais 204 ao quadrado. Então, tirando o valor de h, 204 ao quadrado é 41.616. 107 raiz de 2 ao quadrado. 107 ao quadrado multiplicado por 2 vai resultar em 22.898. Fazendo a diferença, 18.718. E a raiz quadrada é um valor aproximado, 136,8 metros, a altura onde a gente encontra a resposta na letra B. Certo? Agora é com vocês, estudem e até a próxima.